A unção, ela constrói alicerces. A unção, ela nos capacita, nos habilita. A unção, ela nos separa. Quando Deus, nós vamos ver aqui que nós já somos ungidos. Amém? Mas existe uma unção que Deus quer que você flua nela. E para isso nós precisamos estar alinhados com o que o Espírito Santo quer realizar. Olha só o que diz esse texto. Eu vou ler na tradução ACF, essa parte que você está nos Coríntios 1, versículos 21 e 22 diz: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. Então veja, o que nos faz unidos, ser uma unidade e sermos todos ungidos é Cristo. Porque Cristo significa ungido de Deus. E nós também somos ungidos, como o texto está dizendo aqui, e somos ungidos pelo próprio Deus. Então eu sou ungido, você é ungido, essa pessoa que está do seu lado é ungida. E você ser de Cristo, você é ungido. E o que isso significa? Significa que Deus, ele tem uma aliança com o seu ungido. Deus tem uma aliança com o seu ungido. Ele tem uma aliança comigo, ele tem uma aliança com você. O que mais? Não sou eu que declaro que Ele é meu Deus. É Ele que declara que Ele é o meu Deus. É Ele que declara que Ele é o meu Deus. Há uma grande diferença. Terceiro, nós, como ungidos, somos representantes de Deus aqui na terra. Você é um representante. A unção, ela te separa. Romanos 1:1 vai falar do apóstolo Paulo. Ele diz que ele separado para o Evangelho. A unção também, ela separa você. Ela te qualifica. Ela te capacita. Nós vamos ver um caso aqui, lá no Salmos 28, vamos lá? No versículo 1, nós vamos ver todo o texto do Salmos 28. Nós vamos ver aqui que Davi, ele estava passando uma luta muito grande, algo extremamente difícil, a ponto de ele dizer: Senhor, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não me socorrer, eu vou descer da sepultura. Tal era a gravidade daquilo que ele estava passando. Olha só o que ele fala nas palavras. Agora eu vou ler a tradução King James atualizada. Diz aqui, ó, Salmos 28. A ti, ó Senhor, eu suplico, rocha minha, não deixes de ouvir o meu clamor, pois se permaneceres em silêncio, serei como os que voltam ao pó. Isso aqui indica que Davi estava esperando uma palavra específica de Deus. Ou quê? Ele não estava tendo a sensibilidade o bastante para discernir Deus, para entender Deus. Já aconteceu isso contigo? De parecer que Deus está em silêncio? Para o hebreu, isso era, se não houvesse resposta, significava, não houvesse manifestações de melhor, significava que Deus estava em silêncio, que Deus não tinha ouvido a oração. Por isso ele disse: Senhor, se o Senhor ficar e permanecer em silêncio, eu vou descer ao pó. Versículo 2: ouve a voz das minhas súplicas, quando clamo a ti por livramento, quando ergo minhas mãos em direção ao Santo dos Santos. Não me juntes aos ímpios e maldosos, no castigo que eles está reservado, pois falam como amigos com seus companheiros, mas na realidade abrigam
crueldade no coração. Olha o que ele está dizendo: Senhor, me separa, que eu não tenha o mesmo fim daqueles que falam de paz. A tradução acerta para dizer: aqueles que falam de paz, mas no seu coração, nas suas intenções, há maldade. Senhor, me separa, que eu não tenho o mesmo fim que eles. Versículo 4: retribui-lhes segundo os seus feitos, conforme suas más obras, responde-lhes na medida de suas ações e dá-lhes o que merecem. Porque não desejo reconhecer os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Eles os destruirá e jamais permitirá que se reergam. Agora o 6, 7 e 8 que a gente quer comentar. Bendito seja o Senhor, pois atendeu as minhas petições. Olha só, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou meu coração, do Senhor recebeu favor, todo o meu ser muito se alegrou, e com meu cântico eu louvarei. O Senhor é a força do seu povo, ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra, gente. Você vê o versículo 6 em diante, que uma felicidade, uma realização, um prazer toma conta de Davi e do seu coração. Os estudiosos dizem aqui que aqui se refere ao tempo em que ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Ele estava extremamente angustiado. Nós estamos vendo aqui o quão impotente Davi se sentia, ele sendo quem ele foi diante daquela adversidade. Olha o que é a força salvadora do seu ungido. Nós muitas vezes nos apegamos ao que sentimos. A gente quer se sentir capaz, a gente quer se sentir hábil, para aí então nos lançarmos na missão que Deus tem para nós. Mas é justamente ao contrário. Deus, ele não capacita você para você ir. Você tem que ir entendendo que Ele vai te capacitar. Essa é a diferença, a grande diferença. Davi se sentiu impotente diante do inimigo. Nós vemos aqui que ele disse, no versículo 6, o Senhor é a minha força, versículo 7, aliás, o Senhor é a minha força, o meu escudo. Ao mesmo tempo que Deus interveio na vida de Davi, tirando toda aquela fraqueza, aquela incapacidade, aquela impotência diante do inimigo, Deus também o fortaleceu e Deus afugentou o inimigo. A missão, ela faz isso nas nossas vidas. Precisamos entender que essa força de Deus, ela está se manifestando em nós. Ele disse: o Senhor é minha força, o meu escudo. No mesmo momento em que aconteceu uma coisa, aconteceu outra. Talvez é por isso que a tua vida está nesses dias, talvez numa agitação fora do normal, fora do comum. E você tem se preocupado porque talvez você e eu temos a necessidade de estarmos no controle das coisas. E nós temos que entender que Ele é a força salvadora, é a nossa força salvadora, é a fortaleza salvadora, porque nós somos ungidos dele. Então, no mesmo momento que Deus está me capacitando outra vez, Ele está te fortalecendo outra vez, ao mesmo tempo também Ele está espantando os seus inimigos, que pode ser uma enfermidade, que pode ser uma confissão de um familiar para você, que abalou toda a família, pode ser um diagnóstico clínico, pode ser a tua mente mais uma vez querendo entregar uma peça, escravizar, nos seus pensamentos.
Você vê no versículo 6 que ele diz: eu bendigo o nome do Senhor. Ainda no versículo 7 ele fala: por que ele foi a força dele e foi o escudo dele? Nele confiou o meu coração. A unção, diga a unção. Ela flui por meio da vida e da obediência que trabalha no nosso coração. Entenda que nós somos um espírito e temos uma alma e habitamos no corpo. Quando Deus fala comigo, Ele não fala na minha carne. Quando Deus fala comigo, Ele não fala na minha alma. Quando Deus fala comigo, Ele fala no meu espírito, no verdadeiro homem interior, na verdadeira mulher interior. É no teu espírito que Deus fala. A tua alma, ela está entre dois comandos: o comando do espírito ou do corpo. Se nós deixarmos a nossa carne dominar, a nossa alma sempre vai se perder para as ordens da carne. Mas se nós permitirmos pelo Espírito, que o Espírito governe a nossa vida, a nossa alma vai dar atenção ao que o nosso Espírito comanda. Porque Deus fala no nosso Espírito, no teu coração. É aí que flui a unção na sua vida, é aí que flui a graça, é aí que flui toda a capacidade que você precisa, que você necessita. Agora ele falou: Senhor meu, o Senhor confia o meu coração. Tem uma coisa que pode nos atrapalhar se nós não fizermos, mesmo Deus ministrando sobre nós, mesmo Ele sendo a fortaleza salvadora do seu ungido. Essa força pode deixar de operar se eu não fizer. Está em Provérbios, que eu vou ler para você, não precisa ler. Vou pedir para o Rodrigo pôr no telão, Provérbios 4:23, para você acompanhar. Ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida, ou seja, as saídas da vida. Tem algumas saídas da nossa vida que estão bloqueadas, porque nós não conseguimos ser eficazes em guardar o nosso coração. E como é que eu guardo o coração? Com a palavra. Quando vem um ataque na sua mente e diz que você não vai conseguir, para você abrir mão, que o teu filho não tem jeito, que o seu caso não tem jeito, meu Deus, a tua palavra diz: o meu filho é herança do Senhor. A tua palavra diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Você guarda as saídas do teu coração, porque esse é o papel do inimigo. Ele vai tentar com que você deixe as coisas passarem e trate de modo natural as coisas, bloqueando as saídas do teu coração. Davi lhe disse mais no Salmos 66:18, vou ler para você na tradução brasileira. Salmo 66:18 diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não ouvirá. Mas na verdade Deus tem ouvido, tem atendido a voz da minha oração. Olha o que Davi está falando aqui. Ele diz que quando há iniquidade, ela bate na nossa alma, na nossa mente. Na hora que nós identificamos, nós temos que guardar com a palavra. Meu Deus, a tua palavra diz que eu estou morto para o pecado e vivo para Cristo. Eu rejeito esse pensamento em nome de Jesus. Porque se isso descer ao meu coração e eu atender, a minha oração vai ser impedida. Quem está entendendo? Eu posso até não ter feito a coisa ainda, mas se lá no meu coração eu atender, se eu considerar essa opção, a minha oração vai ficar impedida. Todavia ele diz: mas o Senhor ouviu a minha oração. Ele disse: eu não entendi, eu não deixei que a iniquidade ela tivesse a minha atenção. Eu não deixei. Por isso que ele falou assim: o Senhor foi o meu escudo, a minha força, meu escudo, porque o meu coração confiou. Amém, Jesus? Povo de Deus, o falar, a declaração sem peso de responsabilidade não tem validade, não tem valia nenhuma. A declaração tem que ter um peso de responsabilidade no que eu estou falando. Amém?
Josué falou para toda aquela multidão, Josué 24:15: escolhi hoje a quem vós servis, porém eu e a minha casa serviremos ao. Era uma declaração que tinha um peso de responsabilidade. Eu assumindo a liderança da minha casa e toda a minha família servirá ao Senhor. O que dependia de mim, a minha família servirá ao Senhor. A unção, ela flui na vida e na responsabilidade do meu coração. Quando Deus fala comigo, eu atendo que Deus fala comigo. O salmista ainda disse, no mesmo versículo 7 do Salmos 28, ele disse: e fui socorrido. Povo de Deus, quando nós derramamos o nosso coração, às vezes eu estou magoado, ressentido com alguém, talvez a ponto até de ter raiva. Quem nunca já passou por isso? Mas aí eu ouço que Deus fala no meu coração. A minha alma não quer abrir mão. A minha alma quer se agarrar aos direitos que eu levantei na minha vida. Mas eu tenho direito de estar errado, sim. Eu tenho direito de não estar bem. Eu tenho direito, afinal eu sou humano. Sim, não somos. Só que agora eu já tenho uma palavra. E Deus falou no meu coração: olha, não deixe brotar raiz de amargura no teu coração, caso contrário, contaminará muitos. E eu fico endurecido, mas daqui a pouquinho eu vou me erguendo, Deus, eu não quero isso aqui dentro de mim. Eu não quero, arranca do meu coração, eu estou com raiva de fulano, só de ouvir a voz, só de ver ele, só de ver prejuízos que ele me deu, só de ser problemas que eu estou recebendo por causa dele, só por estar nessa situação. Deus, eu não quero isso no meu coração. Nesse momento você é socorrido, porque você está derramando o coração. Amém? Você está abrindo mão. Lembra que a Bíblia diz? Que a gente fala assim: os humilhados serão exaltados. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Não é o que é humilhado pelos outros. Ninguém é exaltado por ser humilhado pelos outros. Eu sou exaltado quando eu, a si mesmo, me humilho. Quando eu tenho as minhas opiniões, eu tenho as minhas verdades, mas Deus me confronta com uma palavra e eu acabo ficando bravo que nem Naamã, não quero, mas daqui a pouquinho Deus usa um amigo, Deus usa uma mãe, Deus usa um pai, Deus usa um pastor, e eu acabo mergulhando no rio e me vejo purificado, me vejo livre. Vejo o livramento de Deus também. A unção faz isso, irmãos. A unção, ela flui em um coração rendido. Porque a dificuldade minha não é orar. Eu oro. Quem ora, gente? Eu oro. A minha dificuldade é me render à oração que eu estou fazendo. Já teve oração que você fez e que, olha, não deu 2 minutos, você já estava derramado diante de Deus? Já estava desfrutando, teve outros que parecia que o chão, o teto, tudo era de bronze, a vontade era parar. Então o segredo é derramar-se, é derramar o coração, é derramar. É aí que nós vamos ver os livramentos. Caminhando para o final, ainda no versículo 7, ele disse: eu fui socorrido. Ele não era mais impotente diante daquela situação. Deus tornou ele capaz, porque ele foi ajudado. Amém? Tem pessoas aqui que nesses dias Deus vai te ajudar muito. Como foi, não sei se foi Josafá, Uzias, quem foi? A Bíblia diz que ele foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou muito grande. Amém? Deus tem um propósito específico para você. Agarre isso. Ainda no versículo 7 ele fala: assim o meu coração, versículo 7, o Senhor é a minha força, meu escudo, nele confiou meu coração, e do Senhor recebi favor. Assim o meu coração salta de prazer. Não era o corpo dele saltando de prazer, era o coração. Meu irmão, só que já teve atribulado, só que já teve um coração extremamente mergulhado no sofrimento, sabe o valor que é isso aqui. O seu coração saltar dentro de você de prazer. Diga glória a Deus. Uma alegria extravagante, você não consegue, porque as pessoas que estão ao redor não entendem por que você está desse jeito. Foi o Senhor que a fortalece.
fortaleza do seu ungido, a fortaleza salvadora sua, que entrou em ação. Agora o teu coração que pula, salta de prazer. A sua agenda nunca está ocupada para Deus. Nunca está. Quem está com o coração saltando de prazer, ele está sempre mostrando disponibilidade e disposição. O que mais? Caminhando que as horas não nos esperam. Diz aqui: e com meu canto louvarei. Olha só. Ele disse: meu coração saltou de prazer. Só que esse prazer foi externado. Isso aqui tem uma direção, sabe por quê? Fica atento à unção. Porque nós pedimos, nós recebemos, somos atendidos, mas nós precisamos estar atentos com o perigo da ingratidão. Diga ingratidão. A ingratidão, ela faz com que haja um retrocesso nos avanços que já tinham iniciado. A ingratidão, ela me faz retroceder. Uma coisa é Deus fazer você retroceder para um propósito, como fez com o povo quando saiu do Egito. Eles foram até a frente do Mar Vermelho, Deus mandou eles voltar até Airote. Uma coisa é Deus falar para você retroceder com uma situação, e outras é a ingratidão. A ingratidão, ela constrói muros ao meu redor. A ingratidão, ela faz eu restringir aquilo que Deus fez na minha vida só para mim. Ninguém fica sabendo o que Deus fez na minha vida. Vocês estão entendendo? Deus me prosperou, mas minha oferta continua a mesma. Deus deu um carro para mim, mas Deus não está podendo usá-lo. Deus me deu algo e eu... Quem está entendendo, gente? A gente não precisa entrar muito nisso aqui. A ingratidão é um perigo. Diga a ingratidão. Está fraco. Diga a ingratidão. É um perigo. Porque ela vai fazer eu retroceder nos avanços que eu já tinha tido. Porque ela vai construindo muros ao meu redor. Então faça outros ouvirem, como o fogo sai dos seus lábios, como Paulo e Silas na prisão cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouvirem. O que Deus fez na tua vida, Gálatas, acho que é 6:6, fala, para nós dividirmos com aqueles que nos instruiu a bênção que nós recebemos. A unção, ela nos capacita a coisas grandiosas. O que mais ele disse? Aí agora terminando, o Senhor, versículo 8, é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. A unção, ela impulsiona você. Davi, ele era ungido, ele era rei. Havia um povo sob o governo desse rei. Quando Deus, que é a fortaleza salvadora do seu ungido, se manifestou em Davi, porque Davi rendeu o seu coração, Deus operou na vida dele, e o povo que estava sob o governo de Davi, que era ungido, também foi alcançado. Diga glória a Deus. Então você é um ungido, representante de Deus aqui na terra. Então aquelas pessoas que estão sob a sua influência, sob a sua autoridade, seja ela física ou espiritual, elas estão também debaixo do efeito dessa salvação. O texto fala que ele, aqui James fala que ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Porque a fortaleza era para onde o soldado ferido retrocedia, e lá ele ficava para se recuperar e ficar salvo do inimigo. Diga graças a Deus. Só que lá também, quando ele ia para lá, ele era novamente comissionado, novamente fortalecido para lançar um contra-ataque e vencer. Entenda, a unção, ela vai pegar você, vai tirar você, vai cuidar de você, tratar as feridas, as mágoas, as coisas que aconteceram, as machucaduras da tua alma, mas ela vai te lançar de volta. Então continue buscando, porque tem missões de Deus para você, tem coisas que Deus tem confiado a você.
Só você não tem outra. Então fique atento, porque daqui a pouco surge a ordem. Contra-ataca, volte de novo, avance, vai de novo. Por isso que ele é a fortaleza salvadora do Senhor. Não existe lugar nenhum no mundo que possa esconder, proteger, fortalecer e lançar para o campo de guerra de novo, que nem o nosso Deus. Amém? Você está protegido, e os seus que estão debaixo da sua responsabilidade, por causa do Senhor, que é a força salvadora, a fortaleza salvadora da sua vida, também está guardando. Então não temas mais. Não temos as notícias que têm vindo. Se agarra a essa palavra. Senhor, tu és a força do seu povo, mas o Senhor também é a fortaleza salvadora do seu ungido. Eu sou o seu ungido, meu Deus. Em nome de Jesus. Eu preciso me curar, Ele é minha fortaleza. Eu preciso ficar livre de inimigos, Ele é minha fortaleza. Eu preciso retomar minha vida, Ele está te dando capacidade para você contra-atacar. Deus, lembra que Ele disse: a glória da segunda casa será maior. Amém? Deixa Ele trabalhar, deixa Ele agir. Na hora que for para você tomar a atitude, você vai saber. Deus, Ele não fala assim no meio de nuvens, não, meu irmão, que você tem que ficar. E agora? Será que agora não? Quando Deus fala, Ele é claro no que Ele diz. Amém, Jesus? Ele é claro no que Ele diz. Você entende do teu espírito. É isso que eu tenho que fazer. E Ele vai te dando sinais. Ele vai preparando trilhas, Ele vai direcionando, Ele vai colocando você em agendas, Ele vai operando. E quando você vê, você retomou sua vida de novo. Diga glória a Deus. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Diga: eu sou ungido de Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte.